Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã. Ó Senhor Jesus, te agradecemos pela tua obra, Senhor, pela tua obediência. Senhor Jesus, a obra que resultou nisso que nós podemos ver essa manhã. Cada um de nós, sendo os muitos grãos, tem origem naquele grão, no primeiro grão, que foi o Senhor. O grão que foi derramado na terra e que nos produziu. Ó Senhor Jesus, o Senhor venha ser conosco nesta manhã, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, nós amamos o teu falar. Sim. Apreciamos a tua palavra. Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. fala para nós essa manhã. Sim, Senhor. Senhor, nessa manhã nós queremos nos colocar de lado. Sim, sim. Senhor Jesus, não queremos nos basear no nosso conhecimento, naquilo que nós sabemos, mas queremos ouvir a tua voz, Sim, Senhor. o teu doce falar, Sim, Senhor. encorajador. Sim, Senhor. Senhor Jesus, Amém. abre os céus para nós essa manhã. Sim, Senhor. Mostra-nos a tua palavra. Sim. Mostra-nos o poder do Evangelho. Sim. Mostra-nos a importância do Evangelho para ti, Senhor Jesus. Amém. E coloca em nós ainda mais encargo e comissionamento. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, de fato nós precisamos de Ti, Senhor. Sim. Precisamos da Tua palavra, Amém. do Teu direcionamento. Sim. Ó Senhor, fala conosco essa manhã. Nos dá a Tua direção da palavra. Amém. Ó Senhor, queremos de fato Te servir em novidade de vida. Oh, Fazer, Senhor, a Tua vontade. Amém. Ó Senhor, nos dá a Tua luz, nos dá a Tua direção essa manhã, para que possamos sair daqui encorajados Sim, a fazer a Tua vontade, a cada momento nessa terra, Amém. levando esse Evangelho para as pessoas, Senhor, sem fazer qualquer tipo de acepção, mas levando o Teu amor para cada uma delas. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Como é bom, né? Começar uma semana partindo o pão. Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho um sentimento de, antes de começar essa palavra, compartilhar com vocês. Todas as vezes que nós olharmos, irmãos, para o Antigo Testamento, nós nos vermos, tanto individual como coletivamente. Em Gênesis termina com um cadáver. Já viram isso? O último versículo de Gênesis mostra José sendo embalsamado e enterrado no Egito. Essa era a minha e a sua situação. Mas em Êxodo, irmãos, mostra um povo sendo libertado. Louvado seja o Senhor. Um povo que estava aprisionado no Egito, o Egito tipificando mundos, a sobrevivência. Um povo que estava subjugado por Faraó, que representa o diabo, Satanás. Esse povo comeu do cordeiro. E esse povo foi liberto do Egito. Não é a minha história? Essa não é a sua história? Graças a Deus, irmãos. Por isso, o nosso, cadê Joabe? O nosso PP é diferente. Amém? O nosso PP é um PP transcendental. Não é verdade? Irmãos, se nós não tivéssemos sido libertados, se você não tivesse sido libertado pela obra do Senhor na cruz, onde você estaria ontem à noite? No maior São João do mundo. Não é? Onde você estaria e como você estaria essa manhã? Não é verdade, Ian? Misericórdia, Senhor Jesus. Mas, irmãos, pela obra do Senhor e por essa libertação, representado pelo povo de Israel, lá no Egito, aqueles 40 anos, é a nossa trajetória, irmãos. Não é isso? É a nossa história, nossa trajetória de vida, da vida cristã, nós rumo a Canaã. E hoje nós podemos iniciar uma semana assim, ó, partindo o pão. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nós precisamos agradecer, irmãos, essa reunião do Partido do Pão é uma reunião que tem um caráter muito especial, né? É uma reunião que nós precisamos estar com o coração cheio de louvor, cheio de agradecimento, sabe? É uma reunião que é até difícil da gente ficar assim, indiferente, e sabe? A gente tem que, né?
Quando a gente toca, irmãos, no significado, no que representa, no que foi realizado pelo Senhor, irmãos, há um regozijo no nosso interior. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos liberar a palavra dessa semana, a palavra do alimento diário, partindo do pressuposto de que todos os irmãos leram, né, Danilo? Eu estou com a honra aqui de estar auxiliando o irmão Danilo, que é sempre um prazer servir junto com esse amado irmão, e nós vamos procurar tocar nos pontos que o irmão tocou lá em Sumaré. Nós, pela graça de Deus, nós estávamos lá, então nós desfrutamos um pouco da esfera dessa palavra, né? O privilégio do Senhor, e nós vamos tocar nos pontos agora, é claro, trazendo sempre para a nossa prática aqui na igreja em Campina Grande. Tomando como partida a palavra de ontem à noite, fé e obediência. Irmãos, o irmão Josiano ontem mostrou para nós exemplos, tanto positivos quanto negativos. Eu vou tratar dos exemplos positivos, né? Os exemplos positivos mostraram que a obediência está relacionado à bênção. Veja só, irmãos, se o Senhor Jesus não tivesse sido obediente ao seu Deus e Pai, ele não seria hoje o centro da economia de Deus, o centro do universo. Tudo gira em torno do Senhor. Hoje ele é digno, como o hino diz, de honra e glória eterna. Por quê? Porque ele foi obediente. Amém? Senhor Jesus. E porque ele foi obediente, você e eu podemos ser abençoados pela graça. Amém? E hoje nós estamos aqui. Hoje nós somos partes da igreja e estamos unidos para sempre com o Senhor. Senhor Jesus, eternamente unidos a Ele. Por quê? Pela sua obediência. Então nós vimos ontem que obedecer é bênção. Amém, irmãos? Todas as vezes que nós obedecemos o falar de Deus, obedecemos a vontade de Deus, nós somos abençoados. E não só isso, como o Josiano mostrou também, aqueles que estão ao nosso redor, como foi o caso de Noé. Não só nós somos abençoados, nossos filhos são abençoados, nossos netos são abençoados, nossos parentes são abençoados. Essa é a nossa experiência, irmãos. Nós não estamos falando aqui dos irmãos apenas de fatos históricos. Aconteceu com Noé. Não! Aconteceu comigo e acontece com você. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje na minha casa, meu pai, meus irmãos reúnem. Por quê? Porque um dia o Senhor alcançou um membro da família. Teve o primeiro, né? E aquele que foi alcançado primeiro levou a salvação para os demais. Louvado seja o Senhor. Hoje eu tenho sobrinhos, tenho cunhada que reúnem. Olha, a bênção de Deus é uma bênção completa, irmãos. A mãe de Cleidiane estava aqui, na última vez que nós liberamos juntos, ela estava me lembrando que a mãe de Cleidiane estava aqui. Ela partiu o pão. Olha, a bênção se estende, irmãos. Irmãos, então obedecer ao Senhor precisa ser nosso objetivo. Certo? Precisa ser a nossa meta. Porque obedecer é bênção. Eu não canso de dizer isso. Amém? Senhor Jesus. Então, como é que nós podemos obedecer hoje? Nós vimos, né? Obedecer o falar dos apóstolos, a direção. Amém? Mas eu começo agora falando o seguinte: se obedecer é bênção, desobedecer é o quê? Maldição, julgamento. Vamos abrir João 3,18. Ó Senhor Jesus, João 3,18. Ó Senhor Jesus. João 3,18. Quem achou pode ler. Sim. Já está. Então, o fato de não crer, não obedecer. Quando nós cremos, segue-se a obediência. Não foi isso que foi falado ontem? Primeiro a fé, depois a obediência. Essa obediência, irmãos, não é fruto da nossa vontade. Eu vou obedecer agora. Agora eu vou ser fiel ao Senhor. Não, irmãos. É algo que é gerado dentro de você.
quando você recebe a semente da vida divina. Essa semente foi plantada no seu espírito, no seu interior. E à medida que essa semente vai crescendo, vai se gerando fé em você e em mim. E essa fé gerará a nossa obediência. Quanto mais fé tivermos, quanto mais de Cristo tivermos, mais obediente nós seremos. Não é fruto de uma decisão, mas é fruto do fluir da vida em nós. Senhor Jesus, abra agora em Hebreus 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 4, que diz assim. Vou ler rápido por causa do tempo, vocês me acompanhem, por favor. Ó Senhor Jesus, diz o seguinte: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. É do 1 ao 7, tá? Do 1 ao 7. Senhor Jesus, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Senhor Jesus. Então aqui, meus irmãos, nós temos as duas realidades, os dois exemplos. O exemplo de um povo obediente e um povo que não obedeceu. Não obedecer é maldição e nos coloca diante do julgamento de Deus. Todos aqueles, irmãos, que não creem já estão julgados. Amém? Não crer, como é que eu poderia dizer? Traz sobre nós, essa é a expressão, julgamento de Deus. Deus irá nos julgar. Todas as vezes que nós não crermos, Senhor Jesus. Por isso que o irmão compartilha no alimento diário, que muitas vezes Deus não consegue realizar a sua obra na nossa vida, e coisas não acontecem na nossa vida, aquelas coisas que nós oramos e pedimos, porque nos falta crer, nos falta fé. Eu trago um exemplo para vocês, prático disso aí, aquela porção onde o Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem crê nisso? Quem é que crê nessa palavra? O que é que nós vemos hoje? Tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, não dá tempo para as reuniões, né? Não dá tempo para a sapé, não dá tempo para as conferências. Ah, irmão, eu tenho que trabalhar, eu tenho conta para pagar, tenho escola, tenho isso. Irmãos, ó Senhor Jesus, buscar em primeiro lugar, irmãos, o reino de Deus, a palavra está dizendo, e a sua justiça. Tudo isso aí vai te ser acrescentado. E os irmãos, e alguns irmãos cada vez mais, né? Talvez, possivelmente, e alguns irmãos não estejam nem aqui essa manhã. Por quê? Está nessa esfera, achando que o seu suprimento é resultado do seu esforço, pensando que se queimar mais palha vai produzir mais tijolo e vai poder suprir. Senhor Jesus, irmãos,
vocês creem, eu creio nisso, eu creio que vocês também creem. Se nós nos reunirmos, se nós buscarmos o Senhor, colocarmos isso em primeiro lugar, você acha que vai faltar emprego para nós, irmãos? Você acha que vai faltar emprego para nós? Né? Eu falando com o Igon essa semana, Igon, coloca o Senhor, eu digo isso para todo mundo que estuda para concurso. Coloca o Senhor em primeiro lugar na tua vida, que o concurso melhor o Senhor vai te dar. Isso é a nossa experiência, irmãos. É a minha experiência. Senhor Jesus, no período que eu estava mais difícil na minha vida, foi o período que, pela graça do Senhor, mais me envolvi com o serviço ao Senhor, na questão dos jovens, eu e Alfredo. Irmãos, e nesse período, o Senhor me deu o que eu tanto desejava. Senhor Jesus, jovens, se vocês querem ser pessoas felizes, realizadas, se entregue a Deus, se entregue ao Senhor. O Senhor vai realizar todo o sonho do coração de vocês. Buscar em primeiro lugar, depois o Senhor acrescenta todas as coisas. Eu creio e nós precisamos crer nisso. Amém? Senhor Jesus. Então deixa eu ir rapidão aqui. Vamos agora para 1 João. Desculpa, estou estendendo aqui um pouquinho, né? Senhor Jesus. 1 João capítulo 3, vamos tocar em outro ponto. Senhor Jesus, 1 João capítulo 3, versículo 23. Ó Senhor Jesus. 1 João 3, 23, diz aqui. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amém. Senhor Jesus, o irmão usa esse versículo para nos mostrar que quem crê, obedece. Amém? Seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Em consequência, haverá amor entre nós. Ou seja, haverá a prática do viver da igreja. Quando nós cremos, nós obedecemos e nós praticamos. Senhor Jesus, irmãos, essa questão da prática, ela está relacionada diretamente à fé. Amém, irmãos? A prática está relacionada diretamente à fé. Quando nós falamos de fé na vida da igreja, nós falamos nos dois aspectos da fé: o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. O aspecto objetivo é o quê? A Bíblia, toda a obra de Deus, toda a economia de Deus, não é isso? O aspecto subjetivo é a Bíblia, toda a obra de Deus, dentro de você, dentro de mim. É como os mais jovens não sabem o que é isso, eu e Ian, da nossa geração, a gente sabe. Lembra das máquinas Kodak, né? Vocês que são mais novos, vocês nunca vão saber o que é isso, infelizmente. Era aquelas máquinas com filme, né? A gente via o mundo exterior, as imagens, pá! Batia a foto, aquela imagem era registrada naquele filme, a gente levava lá no centro. Cadê a irmã? A mãe de Vivi, cadê ela? Pronto, essa daqui tem do que eu estou falando. Chegava lá, revelava, não era? Revelava, não é porque ela trabalhou muito tempo. Revelava a imagem. Hoje é o celular, né? Você tem um cartão de memória, você tem uma memória RAM aqui, ou a memória, qual é a outra memória? ROM, né? Que fica aqui dentro, que capta essa imagem. Então, irmãos, trazendo para a nossa experiência, o que é a fé objetiva? Trazendo para o exemplo que eu estou usando, toda a paisagem, aquilo que está fora de mim. Mas quando eu capto, trago aquela imagem para a memória. Isso é a fé subjetiva. Essa é a fé que vai te levar a praticar a palavra de Deus. Essa é a fé que vai te levar a ser obediente. Amém? E a ser abençoado. Nós precisamos da fé subjetiva. Precisamos ter essa experiência. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vemos aqui isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 5 a 7. Mas agora eu repasso para o meu irmão Danilo, para ele compartilhar. Pode ler, se quiser pode ler. 2 Coríntios 2, de 5 a 7. 5,
de 5 a 7. 5 do 5 ao 7, aí Adriano falou aqui. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Amém. Esse último versículo aqui diz que andamos por fé e não pelo que vemos. A fé, como o Adriano falou, é crer na palavra do Senhor. É essa fé que nós precisamos. É uma fé baseada na palavra. E Amém. quando nós baseamos nossa fé na palavra, acontece isso que esse versículo diz. Algo que ainda não é visto, torna-se realidade para nós. Adriano falou aqui no início também, falando um pouco sobre essa questão da fé e da obediência, usou o exemplo de Noé. Em um período sem chuva, o Senhor ali falou a ele, e aí por ele crer naquela palavra do Senhor, que iria haver um dilúvio, houve um resultado. Ele obedeceu, construiu uma arca e salvou toda a família dele. Então, observem que quando nós cremos na palavra, há um resultado em nossa vida. Amém. E nós, igualmente, precisamos crer na palavra. Esse é o nosso diferencial. Precisamos crer no que a palavra do Senhor diz. Porque senão corremos o risco, irmãos, de sermos enganados. É verdade. Muitos cristãos estão sendo enganados por não crerem na palavra, mas se basearem na lógica. Observe que, pelo que esse exemplo que eu acabei de usar, não há lógica alguma em um período que não havia chuva, uma pessoa está construindo uma arca. Não há lógica nenhuma nisso. Mas por crer, Noé ali construiu a arca, salvou toda a família dele. Amém. De igual forma, irmãos, nós hoje precisamos crer no que a palavra do Senhor diz. Por que isso é importante? Porque muitos cristãos, por crerem na lógica, veem como Deus, se é o Deus Todo-Poderoso, um Deus que é Senhor do ouro e da prata, é um Deus que tão poderoso de tal forma que Ele não vai precisar de mim para nada. Para que um Deus tão poderoso iria precisar do homem? Um homem tão insignificante. Mas não é pela lógica. Deus escolheu nos amar, nos resgatar, Sim. dar a sua vida por nós, para que pudéssemos ser úteis a Ele. Amém. E aí, a partir daí, nós podemos então ser úteis ao Senhor para levar essa palavra dele como verdadeiros servos. No meio cristão, infelizmente, algumas pessoas estão ainda nesse sentido de que o Senhor é todo-poderoso, então buscam a Deus para ser servidos. Não buscam a Deus para servi-lo. Mas hoje nós vamos ver aqui, daqui a pouco, em alguns versículos, que o que o Senhor espera de nós cristãos é que nós sejamos servos. Amém. Veja que diferença. As pessoas buscam a Deus muitas vezes para ser servidas, buscar um bom emprego. Ora, se eu vou buscar Deus agora, então Deus vai me abençoar com um bom emprego. Se eu não sou casado, então Deus vai me providenciar um esposo maravilhoso, uma esposa maravilhosa. Vai me suprir em várias situações e buscam a Deus nesse sentido, como se Deus é que então fosse o servo. E nós passamos a, então a ser os senhores. Ora, Deus é que vai me servir. Mas a palavra mostra que é o contrário. Não há lógica nisso. Mas pela fé, nós cremos. Portal da fé. Cremos que somos servos. Amém. E aí, irmãos, eu gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 1, o versículo 1, que já mostra essa questão de sermos servos. Sim. Nós somos servos do Senhor, e não o contrário. Ele não é o nosso servo. Ele não está e nem deu a sua vida para satisfazer nossos desejos. Não é para que possamos estar o tempo todo aos pés dele orando para receber bens materiais. Ele pode até suprir, mas o nosso propósito maior é servi-lo. Veja, aqui em Romanos 1:1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém. Essa primeira palavra servo aqui, ela no grego significa, deixa eu só colar aqui, que é uma palavra em grego complicada, doulos. Doulos, ela significa escravo. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos ter de servo é que é um escravo. Sim. E o que é que um escravo faz? Ele faz a vontade do seu senhor. Ele não faz a sua própria vontade. Ele não tem
escolha, vontade própria para fazer aquilo que deseja, mas ele faz a vontade do seu Senhor. O próprio Senhor foi um exemplo disso. Ó, irmãos, em Mateus, no capítulo 20, versículo 28. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Ó Senhor Jesus, Capítulo 20, versículo 28. tal como o Filho do Homem, Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja, o próprio Senhor Jesus, ele veio para servir. Ele veio para dar a sua vida em prol de todos nós. sim, E nós, igualmente, precisamos ter esse sentimento de servo. Isso. Não estou aqui para fazer minha vontade, é verdade. mas para dar minha vida, como o próprio Senhor deu. Amém. E aí, em João, no capítulo 6, versículo 38, eu não vou ler, mas diz que o Senhor veio não para fazer a sua vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai que o enviou. Amém. Então veja, esse primeiro aspecto de servo mostra que, como servos, não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, Sim. mas para fazer a vontade de Deus. Um outro aspecto da palavra servo, em grego, significa latreu, e significa servir como um sacerdote. Aqui mostra um outro aspecto de ser servo. Ora, se inicialmente nós vimos servo como alguém que faz a vontade do seu Senhor, agora como latreu, nós servimos como um sacerdote. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 10, quando o Senhor é tentado no deserto, Então, Satanás vem então e ao oferecer a glória do mundo, ele diz aqui no versículo 10, o Senhor diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Se vocês forem, vocês que estão aqui não estão com a Bíblia em grego, e talvez as pessoas que também estão nos ouvindo pela internet também não estejam, mas se posteriormente puderem pegar esse versículo e olharem na tradução, verão que essa palavra aqui, darás culto, ela é traduzida por latreu, ou seja, darás culto no sentido de adoração. Inclusive em outras traduções da Bíblia, né, essa palavra darás culto é no sentido de adoração. Então, servir ao Senhor também tem esse aspecto de servir com adoração, Amém. de servi-lo como um sacerdote. sim, E aqui é um ponto muito importante para nós. Ora, se nós servimos como sacerdotes, temos que observar o Antigo Testamento. isso. Como Adriano falou, nós temos que pegar as experiências do Antigo Testamento e trazê-las para a nossa experiência hoje. Ora, Adriano falou aqui, e se nós pegarmos o sacerdote, qual era a função do sacerdote no templo? Ora, o sacerdote era alguém completamente consagrado a Deus. Ele estava ali dedicando a sua vida inteira a servir a Deus, dedicava a sua vida a Ele. E nós também, como sacerdotes hoje, somos encorajados também a dar toda a nossa vida ao Senhor. Amém. Tudo que nós temos a Ele. Nós louvamos hoje um hino aqui que fala nessa entrega de darmos nossa vida ao Senhor. E se nós fizermos isso, nós estaremos agindo, como diz as Escrituras, como verdadeiros sacerdotes. Amém. Que se entregam a Deus, que fazem a vontade dele. Amém. Um outro aspecto dos sacerdotes, se nós formos observar o Antigo Testamento, é que os sacerdotes também ofereciam sacrifícios. Eles pegavam um animal, sacrificavam aquele animal em prol das pessoas, para que ali houvesse, pela questão dos pecados das pessoas. Hoje nós também somos encorajados a oferecer sacrifícios, mas só que hoje de uma forma diferente. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Senhor Jesus, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Senhor Jesus. Então hoje, irmãos, nós devemos, assim como diz o versículo, apresentar todo o nosso corpo ao Senhor. Apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Sim. Veja que diferente é se nós formos para a palavra
e vermos que o nosso corpo não é para o pecado, mas é para servir a Deus. Amém. Mesmo alguém, nós, nos julgando tão, às vezes, muito incapazes, é esse o desejo do Senhor, que oferecemos nosso corpo para Ele, para fazer a vontade dEle. Um outro aspecto ainda é que essa entrega que nós devemos fazer ao Senhor não deve ser baseada naquele sentimento de que vou fazer essa entrega para agradar os homens. Tudo que nós estamos falando aqui hoje, se vocês estão aqui nos ouvindo e creem na palavra, não devem ter um resultado para agradar a mim e a Adriana. Sim. Toda a atitude, tudo o que a fé pode produzir em vocês é para agradar o Senhor. Amém. Em Efésios, no capítulo 5, versículos 1 e 2, Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, mostra qual deve ser a nossa motivação quando nos entregamos, quando entregamos a nossa vida. Veja, no capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Ora, sendo imitadores de Deus, Cristo, Ele nos amou e se entregou por amor. Foi por esse amor que Ele se entregou a cada um de nós. E como nós somos encorajados a ser imitadores dele, devemos também nos entregar por amor. Amém. Amor a ele e amor também às pessoas. Isso, irmãos, porque os sacerdotes no Antigo Testamento, eles serviam a Deus com um propósito também, de aproximar as pessoas de Deus. Amém. Esse era um propósito muito forte no coração dos apóstolos. Eles foram separados para fazer isso, aproximar as pessoas de Deus. E nós hoje também somos encorajados a agir dessa forma. Nós hoje somos sacerdotes. Veja em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Vamos começar um pouquinho antes do versículo 5, o final do versículo 5 e o versículo 6. Ele diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então veja, nesse versículo aqui, está bem claro que nós somos o quê? Sacerdotes. Então, se nós cremos na palavra, veremos que somos sacerdotes, e como sacerdotes temos todas esse propósito que nós acabamos de ver. Sim. Precisamos amar as pessoas, aproximá-las de Deus, como os sacerdotes do Antigo Testamento faziam. Devemos também entregar o nosso corpo para Deus, para sermos úteis a Ele e também podermos trazer essas pessoas para Deus. Amém. E aí, de uma forma Senhor prática, Jesus. irmãos, como é que nós podemos fazer isso no nosso dia a dia hoje? Nós devemos, como sacerdotes que temos essa função de atrair as pessoas para Deus por meio da pregação do Evangelho. E isso pode se dar de uma forma muito prática com os grupos familiares. Os grupos familiares que hoje nós estamos aqui praticando em Campina Grande, como o Adriano bem falou, nós estamos adaptando essa palavra para a nossa realidade. Os grupos familiares devem ter essa função de alcançar outras pessoas, do Evangelho ser pregado, para que nós possamos chamar nossos pais, que se por acaso não creram, chamar um amigo que por acaso não creu, para que naquele grupo familiar ele possa ganhar um pouco mais da palavra. Acontece que muitas vezes o nosso grupo familiar, na nossa cidade, não tá alcançando esse objetivo. Nós estamos nos encontrando nas quartas-feiras, muitas vezes, como um encontro de amigos ali, para estar próximos uns dos outros, para ouvir um pouco a palavra, um encontro social, como o Josiano está falando aqui. Mas o objetivo deve ser outro, é para multiplicação. Amém. É para alcançarmos outras pessoas. E essa deve ser a nossa função. Em Romanos capítulo 1, versículo 9. 1:9. Isso. Posso ler? Pode. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aqui Paulo mostra que ele serve em espírito
a Jesus Cristo. Mas aí o 10 ainda continua: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Aqui nós vamos ver alguns exemplos do que um servo, como era o próprio Paulo, ele se considerava, alguns princípios que nós podemos aplicar em nossas vidas. O primeiro dele que ele mostra aqui é a oração. Sim. E quando a gente fala em oração, muitas vezes vamos pregar o evangelho para alguém e esquecemos que precisamos orar por elas. Não somos nós que iremos atraí-las, é o próprio Senhor que vai trazê-las. E precisamos, em oração, colocá-las diante do Senhor para que o Senhor, de fato, possa trazê-las para estar nos grupos familiares, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Então, quando nós estivermos nos nossos grupos familiares, tivermos alguém que nós venhamos a pregar o evangelho, que possamos também orar por elas. E aí, quando a gente fala em oração, muitas vezes vem à nossa mente aquela questão, né? Eu não posso orar porque me dá um sono. Quando eu começo a orar, eu não consigo concluir porque me dá sono. E aí eu quero fazer um encorajamento para todos vocês aqui, os irmãos aqui que frequentam as reuniões de oração, sabem que eu nunca vi, Adriano, um irmão aqui na reunião de oração, sentado nessas cadeiras, dormir. Nunca percebi isso. Alguém sentado aqui orando e dormiu. Então, se você tem esse problema de sono em casa, não consegue dormir, Vem para a reunião de oração. vai dormir, né? Não consegue orar, vem para a reunião de oração. Amém. Na reunião de oração você vai conseguir orar por essa pessoa para quem você está pregando o evangelho, junto com os outros irmãos. Vai tirar um pouco desse sentimento de orar só por si. Vai ver outros irmãos, muitas vezes, com problemas bem maiores do que o seu. Você vai poder se compadecer por elas. E aí o sentimento de amor vai brotar. Sacerdócio. Esse sacerdócio vai estar presente. Amém. Aqui nesse versículo ainda, continuando em Romanos, ele diz que Paulo, depois dele falar em oração, ele diz: se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Um outro aspecto aqui que nós podemos desenvolver nessa questão de sacerdócio é visitar os irmãos. Muitos já creram no Senhor, já estiveram aqui conosco, nós os conhecemos, mas por alguma razão não estão mais reunindo. E qual seria a nossa função? Ficar apenas aqui, observando isso de camarote, sem ter nenhuma reação? Mas nós podemos começar orando por eles, mas não só orando, tendo uma reação também. Vamos visitá-los. Amém. A gente vê que, desde quando Paulo começou a pregar o evangelho, muitas situações se levantavam que desviavam o povo de Deus. E aí ele escrevia as cartas exortando essas pessoas, mas ele também ia até essas igrejas para resgatar todas elas. É verdade. Então nós também, como exemplos de sacerdotes, podemos ir até essas pessoas que por acaso estão sem reunir, exercendo esse nosso papel, encorajá-las novamente a estar nas reuniões. Amém. Nessas reuniões também, onde nós iremos encorajá-las, trazê-las novamente, quem sabe não aqui para o local de reunião, se por acaso elas não tiverem essa disposição, mas quiserem ir para as reuniões de casa, vai ser nesses lugares que nós também temos que aperfeiçoá-las. Veja que no versículo 11 diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Paulo, ele ia visitar essas pessoas, mas aquilo que ele já tinha ganho não ficava só para ele. Ele ia para repartir, ia dividir. Então se nós hoje já ganhamos uma porção, podemos encorajar essas pessoas a estarem nas reuniões de grupo familiar e repartirmos algo que nós ganhamos para elas. Amém. Repartirmos algum dom espiritual, vermos qual a função dela, como elas podem ser úteis. Ora, pode ser que eu me considere assim, como o Adriano sabe, alguns irmãos que estão mais próximos, eu me considero o motorista do pastor para ir para a Lagoa Nova. Minha função é essa. E eu me sinto muito bem, graças a Deus. Dirigindo o carro, levo os irmãos para lá e trago. Pode ser que no seu grupo familiar, alguns irmãos não estejam frequentando o grupo familiar por não ter como ir para o grupo familiar à noite. Nós sabemos que Campina Grande, infelizmente, está muito violenta. Algumas situações podem surgir que podem desencorajar esses irmãos a estarem nas reuniões. Mas se há um outro irmão que, por acaso, tem o seu carro, pode fazer isso, né? Usar o seu dom para ir buscar essas pessoas, por amor, ajudá-las a estar nas reuniões. Amém. E levá-las ao grupo familiar. Amém. E aí nós temos que ver qual a função de cada um. Pode ser que outra pessoa tenha o dom de orar, tem outro que tenha aquela
facilidade de acolher os irmãos com amor. Então, os grupos familiares deveriam ter essa função de nós, aqueles que estão à frente dos grupos familiares, verem qual a função que os demais estão ali podem exercer e auxiliar, distribuir funções para essas pessoas, de como acolher, de como encorajar, de como buscar, de orar, quem vai fazer cada função, porque aí cada um vai se sentir útil. Não vai para as reuniões de grupo familiar apenas para estar sentados, mas para agir como verdadeiros sacerdotes. É o que nós estamos vendo aqui essa noite. Amém. Essa manhã. Um outro aspecto que diz aqui é que ele diz no versículo 11, no final, né? Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. E aí o grupo familiar tem que ter também essa função de confirmar os irmãos. Os grupos familiares não podem ser um ambiente, uma outra igreja, uma igreja separada, né? Os irmãos que lá reúnem devem também ser confirmados a praticar, o invocar o nome do Senhor, Amém. a ler, orar, a estar junto com os irmãos, a vir para as reuniões aqui no final de semana também. Então precisamos confirmar esses irmãos. Não é só levar a palavra, levá-los para as reuniões de grupo familiar, para que elas sejam então nossos seguidores. Elas não são nossos seguidores. Elas devem seguir a Cristo. Amém. E nós devemos levá-las a esse caminho. Amém. Senhor Jesus. Um outro ponto é que aqui nesse versículo diz, no versículo 12, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Um outro ponto dos grupos familiares que nós podemos observar é que os irmãos devem se unir para que haja um encorajamento. Amém. E nós precisamos ter essa percepção. Porque quando muitas vezes nós falamos em estar juntos, podemos querer nos unir apenas naquela questão do oba-oba. Eu vou me unir com Ian, que está aqui próximo de mim, eu tenho mais afinidade com ele, para ir para o shopping assistir um filme. Ou então se unir com Ian para, no final de semana, fazer um churrasco lá em casa e assistir televisão. É bom, né, Ian? Mas o objetivo principal de nós estarmos juntos é para que possamos encorajar-nos mutuamente. Fortalecer a fé de Ian, e Ian fortalece a minha. Amém. E aí juntos nós vamos nos fortalecendo. Nos grupos cristãos, muitas vezes nós queremos nos distanciar um pouco das práticas que eles realizam, mas vemos que muitos deles, se algum irmão para de reunir por um tempo, vai uma pessoa lá, principalmente o líder daquele local, para encorajá-la a estar de volta. Pela palavra, todos nós somos sacerdotes. Então, quem é que pode fazer isso? É só alguns irmãos que estão aqui na frente muitas vezes, só os irmãos responsáveis aqui pela Igreja em Campina Grande, que hoje não estão aqui por estarem em um aperfeiçoamento? Com certeza não. Sou eu, você, todos nós que estamos ouvindo essa palavra, se nós crermos que somos de fato sacerdotes, vamos ter uma reação. Amém. Vamos, a partir de hoje, não estarmos aqui apenas como espectadores, mas iremos produzir um resultado, aproximar as pessoas de Cristo. Amém. Senhor Jesus. E aí, irmãos, para concluir, eu queria usar o exemplo de Pedro. Quando eu falo de tudo isso que eu falei aqui, de ser um sacerdote, de servir ao Senhor, de estar aproximando as pessoas de Cristo, nós muitas vezes temos aquela perspectiva de que somos incapazes. Não, eu não sou capaz de fazer isso. Eu tenho medo de muitas vezes pregar o Evangelho, eu tenho medo de cuidar de alguém, eu sou incapaz, eu sou tímido. Mas nós não podemos olhar para nós mesmos, não podemos olhar para as circunstâncias. Pedro, quando estava no barco, que começou a vir ventos contrários, e o barco estava para virar, o Senhor disse para ele vir, ele começou a andar por sobre as águas. Quando ele obedeceu à voz do Senhor, houve um resultado, ele conseguiu andar sobre as águas. Contudo, essa mesma passagem que está em Mateus, no capítulo 4, no versículo 22 ao 33, que pelo tempo eu não vou ler, no versículo 30 diz que Pedro, quando ele olhou para o vento e para aquela questão das águas, se desviou um pouco do Senhor, ele teve medo. E aí, quando teve medo, começou a afundar. Nós, irmãos, não podemos ter medo. O medo nos faz afundar.
Então, todas as vezes que nós ouvirmos a palavra, precisamos ter uma reação. Amém. Ora, se hoje nós estamos ouvindo que nós somos sacerdotes, então precisamos crer nela e não ter medo. Hoje nós ouvimos aqui um pouco, pode ser que alguns de vocês tenham ganho algo, daqui a pouco iremos dividir em pequenos grupos. Você não pode ter medo de compartilhar aquilo que você ganhou. Isso é Você verdade. precisa, como sacerdote, começar a exercitar aquilo que nós ouvimos agora. Amém. Verdade. Pregar para o irmão que está nesse seu grupo aquilo que você ganhou. Sim. E não só aí, mas sempre abre esse tempo aqui para os irmãos virem aqui para frente compartilhar. E também devem ser encorajados a isso. Amém. A não ter medo. A vir aqui para frente e compartilhar, exercer seu sacerdócio. Levando o que vocês ganharam para os irmãos, para a igreja. É verdade. Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 25, do 14 ao 30, também mostra outro aspecto, que é do servo, a quem o Senhor distribuiu vários talentos. Todos eles multiplicaram aqueles talentos, mas um deles também, por medo, enterrou o talento. Verdade. Então não devemos, irmãos, enterrar o nosso talento. Aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus falou para você, você deve todos os dias ser fiel àquilo, agir como sacerdote, aproximar as pessoas de Cristo, orar por elas e, qualquer oportunidade que tiver, pregar o Evangelho. Amém. E aí, para concluir, no versículo 14 diz, no versículo 14 Sou devedor. de Romanos, no capítulo 1, versículo 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo se considerava um devedor. E aqui, quando fala gregos ou bárbaros, mostra que Paulo pregava para qualquer pessoa. E aí, é nesse ponto que eu deixo aqui para Adriano concluir a palavra. Amém. Nós precisamos pregar essa palavra para qualquer verdade. pessoa. Né, É Adriano? verdade. Sem acepção de pessoas. O encargo é muito forte, mas o tempo, né? A gente já estourou o tempo, na verdade, aqui. Passa rápido demais. Então, 2, 3 minutos eu vou concluir. Essa figura do sacerdote é o ponto central de todo esse encargo, certo? Eu fiz uma pequena e rápida pesquisa acerca dessa figura do sacerdote no Antigo Testamento. E vi, no livro dos irmãos Watmani e Whitney Lee, que a figura do sacerdote está ligada diretamente a duas situações: a edificação e a restauração do Senhor. Nós vemos na edificação do templo o rei Salomão e o sumo sacerdote. Antes, na figura do tabernáculo, nós temos Moisés representando o reinado e Arão representando o sacerdote. E nos livros de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, que são justamente os livros que têm como pano de fundo a restauração, né, dos muros de Jerusalém, a restauração do templo, nós temos Zorobabel, que representa o reinado, e Josué, que representa o sacerdócio. Então nós estamos na restauração do Senhor, irmãos. Amém? O Senhor está restaurando, dentre outras coisas, o viver da igreja. Então esse viver da igreja, para ser restaurado de maneira efetiva, precisa desse sacerdócio. Amém? E esse sacerdócio, nos nossos dias atuais, está nesse sentimento aqui, ó, sentindo-se um devedor. Como o versículo que Danilo acabou de ler, de Romanos 1,14, tanto a gregos como a bárbaros, a todas as pessoas, classe A, B, C, D, pessoas cultas, pessoas não letradas, nós somos esses devedores. E abra agora rapidamente aqui em 1 Coríntios 9,16. Senhor Jesus. 1 Coríntios 9,16. Diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Algumas traduções, como a NVI, no lugar de obrigação, traz necessidade. Amém? Veja qual era o sentimento de Paulo. Uma obrigação, uma necessidade por se sentir um devedor. Esse é o sentimento que motiva um sacerdote. Esse precisa ser o meu e o seu sentimento, para que o viver da igreja seja restaurado de maneira efetiva em Campina Grande e nas demais localidades, para que assim nós tenhamos uma restauração, uma edificação da igreja, os irmãos sejam consolados, sejam confirmados, e o Senhor possa voltar e encontrar o seu grupo de vencedores. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão, anunciar o evangelho. O irmão termina dizendo assim: nossa missão é ganhar pessoas para Deus, o que o sacerdote fazia.
ajudá-las a crescer e a atingir a maturidade. Foi para isso que o Senhor te chamou, certo? Foi para isso que o Senhor me chamou, e nós estamos na vida da igreja hoje para ser esses sacerdotes, para ajudar os irmãos a crescerem, para trazer as pessoas a Deus, e para que todos nós sejamos edificados. Nunca perca isso de vista. Amém? Não perca o foco. Não se distraia com nada além disso. Tem muitas coisas que vêm nos distrair, até mesmo a Bíblia. Muitas vezes nós nos perdemos nas ruas, né? Imagina a Floriano Peixoto aqui, ó, o Almirante Barroso. Quantas ruas não tem nas laterais, né? Mas para chegar no centro da cidade, qual é a maneira mais rápida? Seguir em frente. Amém, irmãos? Nós temos coisas importantes na Bíblia, temos, mas nós temos uma linha central. Nós temos um destino. Amém, irmãos? Que nós não percamos esse destino, essa meta, esse objetivo. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. E aí? Compartilhar em pequenos grupos agora? Amém?